Monte Everest, o mais alto do mundo. Para muitas gerações de exploradores e aventureiros, esse tem sido um desafio irresistível, o prêmio e o risco máximos. Para chegar ao topo, muitos morreram, centenas desistiram. Apenas alguns tiveram sucesso. Os primeiros foram Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay em 1953. Quando retornaram, ganharam uma recepção de heróis, além do reconhecimento mundial. Mas em 1987, Hillary e toda a comunidade geográfica sofreram um choque ao ouvir notícias de que o Everest talvez não fosse o ponto mais alto do planeta. Cerca de 1000 quilômetros para leste, na cadeia paquistanesa de Karakoram, havia outro gigante, o K2. Novos cálculos via satélite indicavam que o K2 era mais alto do que as estimativas. Mais alto, inclusive, que o Everest. Seria possível que a montanha que Hillary e Tenzin escalaram não fosse a mais alta do mundo? Para os pioneiros que ousaram enfrentar o Everest nos anos 20, a ideia teria soado absurda. Toda a cordilheira do Himalaia era incomparável para os alpinistas ingleses treinados nos Alpes suíços. Além disso, naquela época nem se sabia se era possível sobreviver em tais altitudes. Com os paletós de tweed, botas de pregos e abrigos de algodão, foram eles que ampliaram os limites humanos de sobrevivência. A figura mais lembrada na conquista do Everest foi talvez George Mallory, pioneiro na rota pela face norte. Ao longo de 3 expedições, Mallory acabou obcecado. Sumiu tentando ainda chegar ao topo e o viram pela última vez já bem próximo. Foi a vítima mais famosa. Em 1929, 5 anos após a morte de Mallory, o Duque de Spoleto liderou uma expedição italiana para a região do K2. Ela é mais isolada que o Everest. É necessário viajar 9 semanas pela garganta do rio Indo até a geleira de Baltoro, junto da qual ficam 5 das mais altas montanhas do planeta. Dominando a nascente da geleira, o K2 se ergue a mais de 3 quilômetros do fundo do vale. Pelo tipo de rocha, a escalada aqui é mais difícil do que a do Everest. Mas o K2, até então a segunda montanha mais alta do mundo, permaneceu relativamente desconhecido, ofuscado pelo prestígio do Everest. E não o K2 que entusiasmou o mundo e inspirou Mallory na famosa explicação sobre o porquê da escalada. Porque a montanha está lá. Mas Mallory e o mundo teriam ignorado o Everest não fosse por causa de uma das maiores conquistas da cartografia em todos os tempos, e não fosse também por causa dos cientistas e exploradores que, tentando conhecer nosso planeta, dedicaram-se a medir e mapear a cordilheira mais alta do mundo, a do Himalaia. Estas montanhas magníficas formaram-se há 40 milhões de anos, quando o subcontinente indiano colidiu contra o flanco sul da Ásia. O solo foi impelido a mais de 7.500 metros de altitude, formando uma espécie de muralha com mais de 2.000 quilômetros de extensão, o equivalente à distância entre São Paulo e Salvador. Ainda assim, até o século XIX, a cordilheira só era conhecida por seu povo milenar.
Para os europeus, aquelas terras remotas eram um cenário de lendas, o Oriente Misterioso. Foi a partir de 1700 que, sob a pressão do Império Britânico, começaram as expedições científicas partindo do litoral para o interior. O ímpeto expansionista exigiu mapas e levantamentos topológicos mais precisos. Assim, um jovem tenente da Marinha, James Rennell, iniciou um esforço histórico de levantamento geográfico, o mapeamento da Índia. Florestas muito densas, pântanos infestados de malária, ataques de bandoleiros e leopardos eram alguns dos obstáculos. Apesar de tudo, em 1776, Rennell conseguiu publicar o seu Atlas de Bengala. Mas o interior e as cadeias montanhosas do norte continuavam envoltos em mistério. Em 1801, William Lambton enfrentou o desafio e dedicou-se aos limites já expandidos do Império Britânico na Índia. Lambton propôs uma medição de todo o subcontinente por um sistema de triangulação. Conhecido como o Grande Arco da Índia, este viria a ser o mais ambicioso projeto de medição e mapeamento e, pela primeira vez, revelaria a região do Himalaia. Em condições adversas, Lambton levou suas pesquisas em direção ao norte até o coração do subcontinente. 2.000 quilômetros e 17 anos depois, morreu em sua barraca totalmente esgotado. Um capitão jovem e ambicioso sucedeu Lambton na supervisão da gigantesca pesquisa. Chamava-se George Everest. Ele assumiu com dedicação total, quase fanática, dirigindo pessoalmente as expedições. Embora os pesquisadores viajassem com uma equipe grande de ajudantes e carregadores, a floresta, o terreno difícil, as cobras venenosas, tudo conspirava contra a missão. The main problem with the surveyors of those times were the hardships of the area. Hardships not only of communications, but disease, mainly malaria. The mosquito was the deadliest enemy. Many expeditions had to be aborted because most of those men fell ill. In various jungles in the Terai, we had wild animals. We still have them today. Elephants, snakes, and others. O Everest estendeu o Grande Arco através da Índia Central até Dehradun, no sopé do Himalaia, seu quartel-general. Fez a medição do que se conhece como linha de base, informação essencial a qualquer medição por triangulação. Em 1989, o geólogo Roger Bilham viajou à região onde foi traçada a linha de base para estudar os instrumentos e métodos adotados por Everest. The east end of the Dehradun base. The Survey of India measure the baseline. Twice a year. Twice or thrice a year. And this is the station, and that is the west end of the base. The measurement of a baseline is the fundamental building block of an entire triangulation survey. It has to be measured as accurately as possible. This baseline is about 7.5 miles long, and it was measured to an accuracy of about ½ inch. Any error in the measurement of this baseline would have put the whole survey in error. No início e final da pesquisa de triangulação, as linhas de base são medidas. Precisam ser tiradas com cuidado, pois todos os triângulos da série são calculados a partir daí. The measurement of a baseline was a very tedious process. It involved measuring a long distance with a rather short object. In this case, a bar about 10 foot long, and perhaps 6 of them would be used at any one time. The first bar was placed directly over a point
inside this little tunnel here, and the next bar placed at the end of that. And sequentially, over this enormous distance, these bars would be placed end to end. In fact, several thousand times for a baseline 7 miles long. O comprimento das barras tinha a precisão de milésimos. Para assegurar a exatidão, protegia-se as barras do sol, do vento e da poeira. O cuidado com elas, porém, não era a única preocupação. Surveying in India was often hazardous, but this particular baseline had its own special dangers. And if I may quote from Everest, he says about this precise site, "As far as I can at present judge, the valley of the dune is likely to afford the best ground for the measurement of the base. But as the grass is very high there, and the tigers numerous, it is necessary that I and my assistants, as well as all the followers whom I take with me to explore, should be mounted on elephants." And in fact, in the hills not far from here, tigers still roam to this day. Medida a linha de base, eram erguidas torres de tijolos em cada uma das extremidades, ampliando o campo de visão e permitindo a projeção da imensa série de triângulos. Muitas torres construídas por Everest ainda estão em pé. This is a stone pillar, and on it is inscribed a dot with a circle. Directly above me, on the top of this tower, about 50 foot high, would be placed the theodolite. The theodolite was precisely positioned over this with a plumb bob that touched the central point of this circle. Right at the top, the theodolite would be pointing at another tower, perhaps 40 miles away, and again about 50 feet high. O teodolito, para medir ângulos, era um instrumento elegante, meio telescópio, meio transferidor. This is the 36-inch theodolite that was used by Lambton and Everest to measure the Great Arc of India. It was known as the Great Theodolite because of the immense size of this circle, enabling thousands of tiny gradations on the outside rim that could be read by these microscopes. It weighed approximately 1,100 pounds and was moved by as many as 8 men on a palanquin between towers. The towers were 30 to 50 feet high, and when the theodolite was hoisted into position, it was carefully positioned and then pointed at a distant tower, perhaps 30 miles away. Com o teodolito mediam-se os ângulos entre as torres. Dois ângulos de um triângulo e o comprimento da base permitem calcular o comprimento dos dois outros lados. Em seguida, um deles serve como linha de base para o próximo triângulo. O processo, repetido várias vezes, é chamado série de triangulação. It's astonishing to realize that this instrument was carried day after day, year after year across India, thousands of miles in unbearable weather conditions, sometimes very hot, sometimes very windy, dusty. And at every occasion, the instrument was placed in position with the same fastidious care. George Everest was not only a great surveyor, but he was a big scientist. This must be realized. And he was very much dedicated to his work. Everest was absolutely obsessed with accuracy. On one occasion, he was ill and paralyzed from the waist down, unable to climb one of these 30-foot towers to take the measurements. The theodolite was in position, and then he ordered his men to hoist him into position in front of his machine so he could take the measurements. He didn't trust anybody else to do it. Once Everest had established his horizontal position, latitude and longitude here in the Himalaya, it was necessary to precisely determine his height. And height is determined using a very different type of process called spirit leveling. Spirit leveling starts at the coastline and proceeds day by day towards the same point
but using a much smaller instrument. Ainda se usa o mesmo método. Uma vara marcada é posta em pé ao nível do mar ou sobre uma elevação de altura conhecida. Uma segunda vara é instalada à distância de no máximo 15 metros. Observando-as através do nivelador, determina-se a diferença de elevação. A primeira vara e o nivelador são levados adiante. Este processo de saltos consecutivos deve ser repetido milhares de vezes, estabelecendo-se assim a altitude de centenas de pontos no território a ser mapeado. The accuracy of leveling is a summation of the accuracy of each individual transfer. So there is accumulation of errors, but it's usually random. And that means that the accuracy would be about 1 foot over a distance across the whole of India. So it was possible for him to get the height of the foothills of the Himalaya to about 6 inches to a foot relative to the coast in Calcutta. Embora muito preciso, o processo é inviável em área de escarpas. Aqui, o método adequado é o da triangulação vertical. Ele mede considerando o ângulo vertical em relação a um ponto distante e adota os mesmos instrumentos de triangulação horizontal. Com os picos de neve eterna do Himalaia à vista e completado o grande arco, a saúde de Everest falhou. Voltou para se aposentar na Inglaterra sem ter visto em seu horizonte algo menor. Sucessor de Everest, levara a pesquisa até o norte da Índia. Waugh, intrigado com a altitude dos picos ao norte, instruiu sua equipe para que observasse cuidadosamente. Grande parte das montanhas, porém, estava em território do Nepal, cujas autoridades impediam a entrada de pesquisadores, obrigando-os a instalar as torres ao sul da fronteira entre a Índia e o Nepal. Só que os picos mais altos ficavam a quase 200 quilômetros, frequentemente sob neblina e nuvens. Só em novembro de 1849, o capitão James Nicholson apontou seu teodolito para um daqueles picos distantes. This is the 24-inch theodolite that was used by Nicholson to observe Mount Everest. From his point of view on the plains, Mount Everest only appeared as a tiny bump on the horizon. It didn't look any different from smaller peaks that were in the foreground. In fact, it looked a lot smaller and certainly wasn't very conspicuous. And at the time, it was just called Peak 15. A partir de posições previamente estabelecidas pelo levantamento da Índia, inúmeros pesquisadores fizeram medições da cordilheira do Himalaia, inclusive do Pico 15. Primeiro, cuidou-se de determinar a distância através da triangulação horizontal. Depois, estabeleceram-se os ângulos verticais da montanha e então tornou-se possível calcular a altura. Captain Nicholson observed Peak 15 from 6 locations on the plains. The observations were taken to a computing room in the survey offices and corrections made to the data to correct for the refraction effects in the atmosphere and for the curvature of the Earth. When the 6 observations for the summit were averaged, it was determined that the height of Peak 15 was 29,002 feet. And it was clearly the highest mountain in the Himalayan range and obviously the highest mountain on Earth. And the word has it that the young surveyor who came out with the altitude 29,002 was impelled to dash into the office of the Surveyor General of India and say, "Sir, I've discovered the highest mountain on Earth." Depois
de 50 anos difíceis, atravessando quase 3.000 quilômetros de uma terra hostil, animados apenas pelo desejo ancestral de conquistar o desconhecido, os homens encarregados de mapear a Índia chegaram à mais famosa de suas descobertas. After the highest peak of the world was discovered, the question came as to how it should be named. In all surveying, it's a principle that the names of places, peaks, are given after the local version as to how that is called locally. The Nepalese government at that time did not give permission to enter Nepal, either for the surveys or to verify the highest mountain and what it was called. So it was decided that it should be named after Everest, who has had a great hand in the great trigonometrical series, both as a scientist and as well as an observer. O nome gerou polêmica por vários anos. Em mais de uma ocasião, exploradores alegavam ter entrado no Nepal e descoberto o nome que os nativos davam à montanha. Um após o outro foram refutados, provando-se que se tratava de outra montanha. Mas o Monte Everest é apenas um numa extensa cadeia e a pesquisa prosseguiu. A partir da região do Everest, a cordilheira sofre uma flexão na direção noroeste rumo à fronteira entre o Paquistão, a Índia e o Tibete. Lá se une a outra grande cadeia montanhosa, a Karakoram, área impenetrável quase desconhecida do mundo exterior. Mais uma vez, o Serviço de Agrimensura da Índia mediu por triangulação os maiores picos. Trabalhou em distâncias superiores a 150 quilômetros e em 1856 uma montanha designada como K2 acusou a altura de 8.607 metros, muito próxima da apurada para o Everest. Mas ainda havia muita terra a ser medida, vales e desfiladeiros entre as montanhas não registrados nos mapas. E a vasta planície do Tibete por trás da cordilheira do Himalaia ainda era um branco nos mapas mundiais. Como o Tibete e o Nepal continuavam interditados aos estrangeiros, o Serviço de Agrimensura da Índia recrutou um pelotão de indianos para conduzir pesquisas clandestinamente. Formaram um grupo conhecido como os Pundits. Com um treinamento básico em pesquisa, os Pundits viajavam disfarçados por toda a região proibida, arriscando-se a ser presos ou mesmo executados. Nan Singh, o mais famoso dos Pundits, atravessou o Tibete disfarçado em peregrino budista. Escondidos na roupa, levava um sextante para leituras astronômicas, um pouco de mercúrio escondido numa concha para estabelecer um prumo horizontal e uma bússola para não se perder. Calculava distâncias contando os passos em um rosário tibetano. As observações eram registradas numa folha de papel escondido no pergaminho de orações que levava. Depois de um ano no Planalto tibetano, Nan Singh finalmente chegou a Lhasa, antiga capital do Tibete, em janeiro de 1866. A leitura astronômica tomada na cidade proibida estabeleceu pela primeira vez a exata localização da capital no mapa. Ainda assim, grande parte da região do Himalaia, inclusive o Everest, continuava interditada, mantendo inacessíveis um grande número de picos não escalados da Terra.
1920, por obra do Dalai Lama do Tibete, os ingleses obtiveram autorização para explorar a face norte do Everest. Foi uma viagem extenuante de 4 semanas. Nos 20 anos seguintes, levas e levas de alpinistas lutaram pela conquista do pico mais alto do mundo. Mas os grandes inimigos, a altitude, o frio e o vento, venceram, tirando a vida de mais de 10 exploradores. O governo do Tibete tornou a fechar as fronteiras e as escaladas foram suspensas até o imperador do Nepal autorizar enfim o acesso do Everest pela face sul. Em 1953, uma grande e bem equipada expedição inglesa rumou para a parede de Khumbu, enorme paredão de gelo liso, obstáculo quase intransponível à exploração das áreas superiores da montanha. 10 toneladas de alimento e equipamento foram deslocados para a região, carregados em inúmeras etapas. Enfrentando as dificuldades da altura e do clima, os exploradores levaram mais de um mês na escalada da face de Lhotse, instalando o acampamento a 7.800 metros de altura, ainda muito distante do topo. Foi o quilômetro mais longo de que se tem notícia. A primeira etapa do acampamento para cima alertou para dificuldades futuras. Os exploradores tiveram de voltar ao acampamento. O grupo encarregado da escalada do degrau seguinte teve de parar e esperar 2 dias que os ventos diminuíssem, até que enfim Edmund Hillary e Tenzin Norgay partiram para a escalada final. Of the British expedition. The news reached London in a message to the Times from Colonel H.C.J. Hunt, the expedition's leader. It said that Mr. E.P. Hillary, a New Zealander, and Tenzing Bhutia, a Sherpa, had reached the summit last Friday, May 29th. A escalada do Everest foi notícia em todo o mundo. Segundo um escritor, era a última aventura inocente. O homem, afinal, alcançava o ponto mais alto do planeta. Ou, pelo menos, acreditava nisso. Assim como o Everest sempre fascinou os ingleses, uma montanha rival, a K2, mobilizava exploradores italianos, em particular um deles, o professor Ardito Desio, que participou como geólogo da expedição do Duque de Spoleto em Karakoram. I have seen in 1929 the first time the K2, and I was very fond for it. I was very surprised to see a big mountain so big, isolated too, much more than the Everest. So from that time I planned every year to arrange one expedition to K2 for climbing it. Os planos de Desio foram adiados pela Segunda Guerra Mundial. Mas em 1954, um ano após a escalada do Everest, ele partiu com destino ao K2 como membro de uma grande expedição. A aproximação da montanha K2 difere da do Everest. Sobe pelo vale do rio Indo e atravessa as montanhas do Baltistão. As escarpas do K2 tornam a escalada mais difícil do que a do Everest, mas com paciência e grande suporte logístico, os alpinistas conseguiram estabelecer vários acampamentos na montanha. Desio já não tinha idade para enfrentar as altitudes extremas, mas da base ele dirigiu cada avanço da escalada. Rarefeito, os alpinistas levavam os suprimentos para o alto. Um homem morreu durante uma tempestade de neve.
Com a melhora do tempo, os alpinistas se prepararam para a investida final. Uma base foi instalada a 360 metros do topo. No acampamento da base, 3.300 metros abaixo, Décio, ansioso, esperava notícias. My best moment was when was announced by walkie-talkie that Compagnone Lanciadelli arrived on the top and were safe. Depois de Hillary e Tenzin terem escalado o Everest, os italianos conquistavam a montanha considerada a segunda mais alta do mundo. Com a abertura do Himalaia nos anos 50, os agrimensores afinal tiveram acesso direto ao Everest e o recalcularam em 8.844 metros, apenas 7 metros e 90 centímetros a mais do que nas medições originais. 30 anos mais tarde, apoiados por conquistas tecnológicas, uma nova geração de cartógrafos empreendeu medições ainda mais acuradas. O primeiro mapa topográfico do ponto mais alto da América do Norte, o Monte McKinley, foi produzido por Bradford Washburn, do Museu de Ciência de Boston. Mas sua grande missão era mapear com igual rigor o Monte Everest. My mapping of Everest rooted back almost exactly 50 years ago, when a hero of mine, Captain Albert W. Stevens, the greatest aerial photographer, in my opinion, of all time, had failed to get permission to make a flight over Mount Everest. And he said to me, "You gotta do it." Well, now my whole life has been spent mapping exciting wilderness areas like Mount McKinley or the Grand Canyon or Mount Kennedy. So what could be a more logical conclusion of this sort of a life than mapping the highest mountain in the world? Em 1983, Washburn começou a recrutar uma equipe internacional de cartógrafos. Na Suíça, em Zurique, encontrou especialistas em mapeamento aéreo de terreno montanhoso. Werner Altherr, do Serviço de Foto Aéreo Agrimensura da Swiss Air, encarregou-se da direção técnica do projeto. The challenge by this work was that it was Everest, and that it was really the first time that Everest will be mapped with vertical aerial photography. Ao planejar os voos para a fotografia, usam-se fotos do local para definir rotas. Toda a cordilheira do Himalaia foi fotografada pelo ônibus espacial Columbia em 1983. O material foi comparado com mapas disponíveis, definindo-se pontos exatos de onde seriam feitas as novas fotos aéreas de alta definição. Em 1984, Washburn e sua equipe viajaram para o Nepal. Lá montaram uma câmera de mapeamento aéreo na fuselagem de um Learjet. A 20 de dezembro, depois de 4 anos de planejamento, o avião decolou de Kathmandu. To make good mapping shots in the Himalaya, good mapping photography, you've got to go to great altitude, and we worked at 39,000 feet, which is a silly altitude, but it happens to be, number one, it's 10,000 feet exactly above Everest, but we were also doing everything metric. It was 12,000 meters. At that altitude, you've got to fly into called the subtropical jet stream, and this during the winter is flying most of the time westward at about 125 miles an hour and about 60 below zero.
And you might say, well, why do you have a tremendous wind? Why don't you go when there isn't a wind? The only time in the year that Everest is cloudless almost all the time is in the middle of the winter when there is this constant subtropical jet. And we had to make 7 flight lines, each parallel to the next one. Each picture covering the next one with 80% overlap, and each line overlapping the other line by 30% to cover the whole area with 160 pictures. The last flight line was finished, and the last picture of Everest was done. And Barry Bishop said, let's just circle the summit once more, because few, if any, people ever have looked down on the summit of the highest peak on Earth at twilight. Not only was Everest directly below them lit with the twilight, but off 80 miles to the east was Kangchenjunga, the 3rd highest peak on Earth. Makalu and Lhotse and Everest were all directly below them. A equipe voltou a Zurique com as fotos aéreas. As regiões definidas como referencial em terra foram assinaladas nos negativos. A altitude e a localização precisa desses pontos já eram conhecidas previamente pelos levantamentos de solo e, entre outros, pelo Serviço de Agrimensura da Índia. Os negativos foram então examinados estereoscopicamente numa máquina que cria uma imagem tridimensional de paisagem vista não de lado, mas de cima. O operador usa um pequeno marcador que contorna a topografia da montanha em dada altitude. O percurso feito pelo marcador é registrado em linhas no papel. Painstaking, it's meticulous, it's tedious, and it's almost endless. And there are very few people who can do it, and do it year after year, and do it with the same expertise and enthusiasm that the team we had. As linhas que resultam deste trabalho registram a terceira dimensão e são projetadas sobre um mapa bidimensional. Cartógrafos especializados em interpretação de mapas podem então ver a montanha. Em Berna, no Serviço Suíço de Topografia, a elaboração do mapa do Everest prossegue. Estudando as fotos, um especialista codifica as informações relativas aos aspectos físicos, indicando regiões de rocha, gelo ou neve. To me, the more beautiful a map is, the more accurately it conveys the information on it. The Swiss, less than 100 years ago, began to use relief shading in mountain maps to make the map, even though it was flat and in 2 dimensions, to make it look like what the original terrain appeared to be like. Um artista, usando um aerógrafo, faz o sombreamento, criando a ilusão da terceira dimensão. Acentua os vales e os picos.
O sombreamento implica na existência de uma fonte de luz sobre o mapa, no caso, vinda do norte. Na verdade, o Sol jamais brilha sobre o Everest a partir dessa direção. Mas, intuitivamente, esperamos que haja Sol sobre qualquer imagem. Quando o trabalho já estava no fim, aconteceu algo totalmente inesperado. My recollection, it was in late January 1987, I picked up the paper, and here was a headline saying that K2, which we'd all thought was the second highest mountain on Earth, was going to be the first, number one. Well, this was quite a shockaroo to us because we'd been working on this project for 9 years. First politics, then field work, then years of the most intricate laboratory work in Switzerland. Em 1986, uma expedição americana à face chinesa do K2 promoveu novas mensurações. Sabiam dos números do Serviço de Agrimensura da Índia, em que o K2 estava 233 metros abaixo do Everest, mas suspeitavam que houvesse algum erro. We had believed that the altitude of K2 was open to question, and during the American K2 expedition in 1986, we determined that in addition to trying to climb the peak, that we would take modern surveying equipment along to try to define precisely the altitude of the peak. Jod Wollaston, membro da equipe, procedeu a leituras a partir da base. Além das técnicas tradicionais, Wollaston empregou sinais de rádio, emitidos por uma das primeiras versões da rede de satélites orbitais, processo conhecido como Sistema de Posicionamento Global, ou GPS. In GPS geodesy, one receives signals from a series of satellites in the heavens. There are approximately 10 up there at the moment. There will eventually be 18. By knowing the positions of the satellites and at the times that they broadcast messages, we can determine where we are anywhere on the Earth's surface. A GPS operates something like triangulation or trilateration, measuring distance, basically. What we need is several satellites in the sky whose positions we know, several receivers on the ground whose positions we don't know, and by measuring the time of arrival of signals from several satellites simultaneously, we can determine the relative distance and relative height of the instruments on the ground. We were quite surprised to find out that based on the information we got from the box, that this whole range, this whole area of the Karakoram range might be about 247 meters, or about 800 feet higher than previously suspected. And that would mean that not only K2, but some of the other peaks in the surrounding area might be much higher. And indeed, if K2 were 247 meters higher than the accepted elevation, it would rival or possibly be higher than Mount Everest. Indeed, I was very excited because, it's different to climb the highest peak in the world than the second peak in the world. Décio queria decidir a questão rapidamente e organizou uma nova expedição. A equipe atravessou as gargantas do Nepal até o platô tibetano. O Everest havia sido medido por métodos antiquados e os dados do K2 eram produto da alta tecnologia dos satélites. Décio achava que para serem comparáveis, as duas montanhas tinham de ser medidas pelo mesmo método. O acampamento no Everest foi montado a 4.800 metros de altitude, próximo ao mosteiro de Rongbuk. 2 receptores de GPS foram instalados em locais diferentes. Vários dias foram necessários para, por meio dos satélites, definir a posição e altura dos receptores. A equipe então usou teodolitos modernos, bem mais leves, para medir por triangulação o pico a partir da localização dos receptores. They measured Everest with a very good weather. There was the monsoon, but for 4 days, fine weather. I was obliged to go to Pakistan for arranging better the question because it was necessary to go by helicopters. If no, they are spending too much time.
Depois que a equipe se adaptou ao ar rarefeito, tornou-se possível medir rapidamente o segundo pico. O exército paquistanês forneceu helicópteros para levá-los à Concórdia, na geleira de Baltoro, primeiro ponto de onde se avista o topo do K2. Como no caso do Everest, foi criada uma rede de triangulação vertical para medir o pico do K2. O tempo, por sorte, cooperou. Em 3 dias de trabalho, a equipe já dispunha de dados para comparar com o Everest. Usando os mesmos receptores GPS e os mesmos satélites na medição das duas montanhas, asseguravam-se medidas mais completas que as de Walstein. 4 semanas depois da partida, a equipe de Décio voltou a Milão com a resposta que todos esperavam. The Everest was much more high than K2 for 2 or 3 for us. Essentially, although Decio's measurements weren't the most precise measurements of the height of the mountains, K2 and Everest, that have ever been made, they at least determined that Everest was higher than K2, according to Space Geodesy. Not disappointed, because when the Wallerstein measured announced that the K2 was much more high than Everest, I had many doubts, many doubts. The most precise way to measure the height of a mountain is still the traditional way of using leveling and theodolites. The Indians did it from the south, the Chinese have measured Everest from the north. And one of the remarkable things is that these traditional measurements agreed so closely. The Chinese measurements from the Gulf of Bohai, thousands of miles to the east, gave the same height to within a few feet as the Indian measurements a few thousand miles from the south. And this is like driving a tunnel 4,000 miles long and meeting in the middle. Now, these measurements are really very good indeed. Decio's work that summer basically confirmed what we were all pretty sure would be the fact, that Everest was indeed substantially higher than K2. But we also knew that changing the altitude of Everest a little bit on our map would make no difference in how the map looked. All it would have done would have been to raise or lower the whole map a certain amount, and it wouldn't change the appearance of the map at all. So we were delighted that it all worked out the way it did, and the following fall, the map was finished, and we were thrilled to have it made available to the public. Num gesto de agradecimento ao governo do Nepal, Washburn e Werner Altherr viajaram a Katmandu e ali entregaram ao rei do Nepal uma cópia especial do mapa. The first time a map has been made of both sides of Mount Sagarmatha, both Tibet and Nepal at the same time. Brad Washburn tinha realizado seu sonho. O Everest havia sido mapeado com uma precisão que impressionaria até os agrimensores pioneiros da Índia. Mas ainda havia uma etapa. Usando os dados coligidos para o mapa, Washburn mandou fazer uma maquete em grande escala da montanha, que foi inaugurada na Royal Geographical Society em Londres, nas comemorações do bicentenário de nascimento de George Everest. The purpose of a model like this, an exquisite and beautiful model, is first and foremost, naturally, to let everybody on Earth have a chance to see Everest, because very, very few of us can ever see Mount Everest. Number two is that it gives geologists a superb opportunity to study Everest in 3 dimensions the way you couldn't otherwise do it, unless you had a magic carpet. Progressos tecnológicos recentes da cartografia tridimensional quase chegam ao tapete voador de Washburn. O engenheiro Howard Birdie concluiu um mapa em 3 dimensões da mais alta montanha da Terra, usando as mesmas fotografias aéreas utilizadas por Washburn. The transition that we're making from 2-dimensional to 3-dimensional maps
is very exciting. With a two-dimensional map, you would see contour lines, you see shaded relief, but you have to imagine what the actual 3D perspective view of that is. With a 3D map as we're seeing now, you no longer have to imagine what that looks like. You can actually see it on the screen. For me personally, it's like I've already been to Mount Everest. I've viewed it from all possible angles. I've gone up the slopes. I've gone up the ridges. I almost think, gosh, why do I have to go there? A mesma tecnologia pode ser usada em escala bem mais ampla. O geólogo Tom Parr está desenvolvendo um mapa computadorizado de todo o Himalaia. I'm preparing a new flight path through the Himalayas using this graphics workstation to simulate the flight in wireframe graphics. We can step through the sequence frame by frame, just as the flight animation will go, except that the actual flight animation will simulate many, many more frames in between each of these waypoints. Using this technology, we can travel through the entire Himalayas region, a distance of many hundreds of kilometers, in a matter of seconds. Mas por mais sofisticada que seja a tecnologia, por mais precisas as medidas que se faça, sempre será indispensável o trabalho dos agrimensores, verdadeiros desbravadores modernos para conhecer estas montanhas. No matter how high we think Everest is at any given moment, it's always changing. Because after all, the Himalaya as a range are having India shoved under them, and as India is shoved under, up goes Everest. So Everest is going to be a little bit higher every year. It's going to keep right on getting higher for a long, long time. I've always thought that a quote from Aristotle focuses wonderfully on what I think is most exciting about mapping and exploration. Each one of us adds a little to our understanding of nature, and from all the facts assembled arises a certain grandeur. It was a wonderfully satisfying experience when you realize that we'd worked on this map either politically or actually for just about exactly 10 years. To fly in and land at the Kangboche Monastery with that map and unroll it in front of us and sit there in this heavenly beautiful spot and look right up at what we'd mapped. That was, I guess, in a way, the most satisfying and exciting moment of the whole enterprise.